Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de Cálculo 2, né? Então, na primeira parte, a gente viu que a derivada nada mais é do que a inclinação da curva, né? E a gente consegue captar a inclinação da curva ao longo de toda a curva, tá bom? De uma função. E a gente viu também que, que ela é uma taxa de variação, né? Uma taxa de variação quando a gente tem uma variação infinitesimal, muito pequena, marginal em x, né? A gente tem uma variação marginal em x. A gente viu a aplicação e passou as principais regras de derivação, tá bom? As principais regras de derivação. A gente viu alguns exercícios, né? Na prática, como que eles funcionam. E aí a gente vai dar sequência. E agora a gente vai ver a aplicação de derivada. E a gente vai ver a variação de funções. Tá bom? Variação de funções. Então, inicialmente, a gente vai fazer algumas definições. O que é um máximo? O que é um mínimo? Tá bom? E o que é um máximo relativo? O que é um mínimo relativo? Tá? Então, eu queria que vocês percebessem algumas coisas em relação às funções. Tá? Em relação a valores ótimos e a extremos das funções, tá bom? No caso, por exemplo, quando a gente tem o caso de uma função constante, igual a gente viu, por exemplo, se f de x, por exemplo, for igual a 2, não importa os valores de x que a gente encontrar. A função ela sempre vai assumir o valor 2, por exemplo. Então, nesses pontos, quando x é igual a zero, por exemplo, a função ela vai assumir esse valor y aqui, esse valor 2 aqui, tá bom? Se o x aqui for igual a 10, por exemplo, a função ela vai assumir esse valor 2 aqui, tá bom? Se for igual a 100, 200, 300, vai assumir esse valor 2, tá? Então, quando a função é constante, todos os valores de x vão maximizar y. Então, A, B e C são pontos de máximo de y, tá bom? São extremos dessa função, tá? Por sua vez, agora notem essa função aqui. Se y estiver se o domínio de y for os reais positivos, tá bom? Ou os reais positivos, tá? A gente vai ver que a função ela não tem máximo, né? Ela vai seguindo aqui, né? Vamos fazer uma extensão mental aqui. Percebam que ele vai seguindo aqui. Então ela não tem máximo. A gente não consegue falar que tem um ponto máximo. Mas se ela está nos reais positivos, a gente percebe que esse ponto D é um ponto de mínimo global, né? É um ponto de mínimo para toda essa função, se ela estiver definida dentro dos reais, tá bom? Positivos, tá? E no caso que a gente, nesse caso aqui, se a gente não definir que a função está nos reais positivos, isso é, ela pode vir aqui para baixo, tá bom? Então a gente percebe que esses pontos E e F, eles não são máximos globais de toda a função, né? Porque seguindo aqui para cima, tem pontos mais altos que esse ponto E, né? Pontos maiores. Y consegue assumir pontos maiores. E se ela descer aqui para baixo, Y assume valores menores do que esse ponto F, tá bom? Mas esses pontos E e F, eles são pontos, são extremos relativos, tá bom? São máximos e mínimos locais. F é um mínimo local e E é um máximo local, tá bom? Dentro de intervalos, se a gente estipular intervalos, eles são máximos locais e mínimos locais, tá bom? Só que a gente não sabe se isso é válido para toda a função, antes de determinar qual que é, onde que essa função ela está definida, tá bom? Então, tem que ficar um pouco claro isso, que a gente vai ter máximos globais e mínimos e mínimos globais, tá bom? E a gente também vai ter mínimos locais e máximos locais, tá?
Só que vão ter casos que a gente não vai conseguir definir isso, tá bom? A função não vai ter um máximo nem um mínimo. Ela vai poder atingir valores maiores que aqueles pontos que a gente está olhando ali, tá bom? Tem que ficar claro isso, tá? Então vamos definir isso aí. Seja f uma função x0 pertencer dentro do domínio dessa função, esse f vai possuir um máximo relativo, um máximo local, em x0, se existir um intervalo aberto que contém esse x0, de forma que o maior valor que y assume é nesse ponto x0, tá bom? Esse y0 vai ser maior que qualquer ponto dessa função, tá bom? Dentro desse intervalo que a gente estabeleceu, tá? Então, o que eu estou falando? Se a gente estabelecer um intervalo aqui, vamos supor que x, por exemplo, aqui é 2 e aqui x é 5, tá bom? Então, dentro desse intervalo de 2 a 5, vai ser um máximo local, tá? E o mesmo é válido para o mínimo relativo, mínimo local, tá bom? O f de x0 ele tem que ser menor do que qualquer, o y0 tem que ser menor do que qualquer y dentro desse intervalo, tá bom? Então, se a gente estipular um intervalo aqui de 5, por exemplo, a 10, dentro desse intervalo de 5 a 10, f, no caso, é o menor valor dentro desse intervalo, tá bom? Isso é a definição de mínimo relativo, tá bom? A gente determina intervalos para falar se é um máximo ou um mínimo, tá bom? E aí a gente vai ter exatamente esses máximos e mínimos quando a gente determina esses intervalos, tá bom? Quando a gente determina, por exemplo, de 0, se aqui é de menos 10 até 10, esse ponto aqui é o nosso ponto de máximo. E esse vai ser o nosso ponto de mínimo, tá bom? Então, dentro desse intervalo, a gente tem esses extremos relativos, tá bom? Só que se essa função não estiver definida dentro desse intervalo aqui, que eu estou supondo menos 10 e mais 10, se ela extrapolar esses valores, a gente vai encontrar valores a mais. Mas, dentro desse intervalo, esses são pontos de máximo e mínimo, tá bom? Então, eles são máximos e mínimos relativos, tá? São máximos e mínimos relativos, tá bom? São máximos e mínimos relativos, tá? São máximos e mínimos relativos. Qual que é o exemplo? Vamos supor o exemplo dessas funções aí, tá bom? Dessas duas funções, x2 e x, tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar esses máximos e mínimos relativos, tá bom? A gente vai ver que a gente só consegue determinar isso no caso em que a gente, para essas funções especificamente, quando a gente determina intervalos, tá bom? Então, nessa primeira alternativa, por exemplo, vamos supor que f de x é igual a x2, em que x pertence aos reais positivos, tá bom? Então, vamos fazer o estudo desses resultados, tá bom? Quando x e aqui o f de x, tá bom? Então, a gente tem que, quando x é zero, se a gente aplicar 0 elevado a 2, a gente vai encontrar que a nossa f de x vai ser zero também, né? Quando x é 1, 1 elevado a 2, nossa f de x vai ser 1, né? Quando x é igual a 2, a nossa f de x vai ser igual a 4. Quando x é igual a 3, nossa f de x vai ser igual a 9, tá bom? Então, a gente consegue traçar a nossa função, tá bom? Só fazendo o estudo dos valores que a função pode assumir, tá bom? Como que isso funciona graficamente? Bom, graficamente, a gente vai ter algo
mais ou menos assim, tá? Então, a gente vai ter aqui 0, né? Nosso ponto 0, nosso ponto 1, nosso ponto 2, nosso ponto 3, tá bom? Isso vai seguindo, né? Isso vai seguindo. Vai ter o 4, vai ter o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, 10 aqui, né? E, bom, quando x é igual a 1, a nossa função vai ser igual a 1 também. Quando x é igual a 2, a nossa função, por sua vez, vai ser igual a 4, tá bom? Quando x é igual a 3, a nossa função ela vai ser igual a 9, né? Por exemplo, quando for igual a 10 aqui, nossa função vai ser igual a 100, né? Função exponencial, tá bom? Tem um formato exponencial. Então, o que a gente percebe? Que dentro desse intervalo, esse intervalo de zero a mais infinito, o ponto zero é um mínimo local. Por quê? Ele é um mínimo local porque ele é o menor, o y assume o menor valor dentro desse intervalo, tá bom? Então, f de x de zero, ele vai ser o menor valor de x, tá bom? Dentro daquele intervalo, dentro do domínio de x, tá bom? Dentro do domínio de x, tá? Domínio de x é que x pertence aos reais positivos. Então, dentro desse domínio, dentro desse intervalo, f de x0 é um mínimo local, porque ele é o menor valor. Ele é o menor valor, tá bom? A gente foi vendo aqui. Ele é o menor valor, tá? Ele é o menor valor. Se isso aqui for aumentando, não tem jeito, isso é exponencial, tá bom? A gente só vai encontrar resultados cada vez maiores, tá? 10 vai ser 100, 11, 121, 12, 144, tá bom? Então, 0 é o nosso menor valor, tá? Bom, e no caso, por exemplo, quando a gente tem uma função linear daquele tipo ali, daquele tipo. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa f de x, tá bom? Então, no segundo caso, que a f de x é igual a x, e a gente determina que x pertence aos reais, tá? Nesse caso, é aos reais. Então, a gente vai ter infinitos valores aqui anteriores. A gente vai ter menos 3, menos 2. A gente está colocando só os números naturais para ficar mais simples. Mas aqui tem diversos números racionais no meio desses valores, tá bom? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? E aí o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter que, quando a função ela vai assumir diversos valores aqui, né? Por exemplo, quando x é menos 3, f de x vai ser menos 3, tá bom? Função ela é uma função de identidade, né? Menos 2, menos 1. Quando for 0 vai assumir 0, quando for 1 vai assumir 1, 2 vai assumir 2, 3 vai assumir 3, e assim sucessivamente, não é verdade? Bom, e graficamente, como que funciona isso? Graficamente, a gente vai ter algo mais ou menos do tipo.
Aqui ó, nossos valores de y, né? Aqui os nossos valores de x, tá bom? E o que a gente vai ter? Bom, quando x for igual a 1, for igual a 2, for igual a 3, tá bom? Y vai assumir 1, vai assumir 2, vai assumir 3, não é mesmo? Aqui, quando for menos 1, y vai ser menos 1. Quando for menos 2, y vai ser menos 2. Quando for menos 3, y vai ser menos 3. Tá bom? Y vai ser menos 3, tá? Ele vai assumir esses valores aí, não é verdade? Então, o que a gente tem? A gente tem que essa nossa função, ela é uma reta, né? Que corta o nosso plano cartesiano, não é verdade? Corta o nosso ponto cartesiano. Então, o que a gente percebe? E ela segue, né? Ela vai seguir. Vai seguir para lá, vai seguir para lá. Então, o que a gente tem? Que a gente, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum máximo e nenhum mínimo relativo, né? Não tem nenhum máximo e nenhum mínimo relativo dentro desse nosso domínio, tá bom? Dentro desse domínio da função, a gente não tem nenhum máximo, nenhum mínimo relativo, tá? A gente só vai ter, por exemplo, se a gente determinar que a função ela está dentro de algum intervalo, tá bom? Se ela for entre de 2 até menos 2, por exemplo, bom, aí sim o 2, menos 2 seria um máximo relativo e o 2 seria um máximo relativo, tá? Mas até então a gente não consegue determinar o máximo e o mínimo relativo, tá bom? Então, essa função f de x, que é igual a x, ela não tem mínimo ou máximo, né? Relativo, tá bom? A gente vai ter isso aí. Então, eu acho que deu para ficar um pouco claro o que é essa definição de máximo e mínimo relativo, tá bom? A gente tem que olhar isso aí dentro de um intervalo, tá? Dentro de um intervalo que pertence a esse domínio, que faz interseção com esse domínio da nossa função, tá bom? Então, se a gente delimitar esse intervalo, a gente vai conseguir traçar um ponto de máximo e mínimo, tá bom? Mas sem fazer isso, a gente não consegue determinar esses máximos e mínimos relativos, tá? Então, dando sequência, né? A gente vai entender agora o que é um extremo relativo, tá bom? Se x0 pertencer a esse intervalo AB, ele vai ser um extremo relativo de f se a derivada da função nesse ponto for igual a zero, tá bom? Então, todo ponto em que a derivada da função é igual a zero, no caso a gente está falando que a inclinação é igual a zero, tá bom? Então a gente vai ter um extremo relativo, tá? Mas nem todo extremo relativo, a derivada da função é igual a zero, tá bom? Porque a gente pode ter alguns pontos que a inclinação da curva é igual a zero, só que ela não é um extremo relativo, tá bom? Ela não é um máximo nem um mínimo relativo, tá? Bom, então o que a gente tem é o seguinte, vamos tentar estudar esse exemplo aí dessa função cúbica, né? A gente tem no caso aí uma função cúbica, né? E nesse caso, essa nossa função cúbica, para essa nossa função cúbica, vamos ver como que isso funciona na prática, tá bom?
f de x é igual a 3, né? Nesse caso, a gente pode tentar encontrar esse extremo relativo, tá bom? Vamos tentar dar uma olhada, tá? E vamos ver aquela definição que diz para a gente que nem todo ponto onde f de x é igual a zero é um extremo relativo, tá? Então, vamos fazer a derivada de x3. Derivada de x3, f de x, vai ser igual ao quê? Utilizando a nossa regra do tombo lá, né? Vai ser 3, passo o 3 multiplicando e diminui 1 do expoente. Vai ser 3x elevado a 2, né? Em que x pertence aos reais, tá bom? X pertence aos reais, tá? Bom, vamos ver se, por exemplo, em algum ponto, por exemplo, a gente vai ter que essa função 3x vai ser igual a zero quando x, vamos resolver isso aqui para zero, né? Passo 3 dividindo, 0 sobre 2, tá bom? Vai ser zero. Tira a raiz, né, dos dois lados. Então, x vai ser igual a raiz de zero, né? X é igual a zero, tá bom? Nesse ponto aqui, f' de x zero, a função é zero, né? A derivada é zero, tá bom? Vai ser igual a zero. Porém, nesse caso, ela é um extremo relativo. Vamos ver se realmente é. Pela nossa regra, a gente tem que em todo extremo relativo, a nossa função f de x é igual a zero, né? Mas vamos ver se essa nossa função cúbica, se esse ponto zero, ela é um extremo relativo. No caso, essa função ela tem esse formato aqui, tá bom? Ela tem esse formato aqui. E o que a gente percebe? Que nesse intervalo, tá bom? Nesse intervalo, tá? Quando o x é zero aqui, tá bom? Nesse intervalo dos reais, o zero, ele não é um ponto de máximo ou mínimo relativo, né? Não é máximo ou mínimo. Relativo, tá bom? Dentro desse nosso intervalo dos reais, tá bom? E mesmo que a gente traçasse algum intervalo, tá bom? A gente traçasse algum intervalo, a gente ia ver que esse ponto não é um máximo nem um mínimo relativo, tá? A gente vai ver que ele, na verdade, é um ponto de inflexão. Mais para frente, a gente vai ver que ele é um ponto de inflexão, tá? Só que ele não é um máximo nem um mínimo relativo, tá bom? Então, é exatamente isso que essa nossa definição, essa proposição, ela está falando, tá bom? Vai ser um extremo relativo. Se for um extremo relativo, então a derivada da função é igual a zero. Porém, o contrário não é verdadeiro, tá bom? O contrário não é verdadeiro, tá? Então, é isso que a gente conseguiu provar com essa função, tá? Que nem todo ponto em que a derivada é igual a zero é um extremo relativo. A gente acabou de mostrar isso, tá bom? Nem todo ponto em que a derivada é igual a zero é um extremo relativo, tá? Mas lembre-se, em todo extremo relativo, a derivada da função vai ser igual a zero. A inclinação da curva vai ser assim. Quando eu falo que a inclinação é igual a zero, é que a gente está chegando nesse ponto de máximo, tá bom? A gente está chegando nesse ponto de máximo da função, tá? Então, quando ela é igual a zero, a inclinação da curva é igual a zero,
tá bom? A inclinação da curva é zero, tá? Então é isso que a gente está encontrando aqui, tá bom? Bom, a gente vai definir também o que é um ponto crítico, tá bom? Então, quando f de x, a derivada da função nesse ponto zero é igual a zero, esse ponto é um ponto crítico de f, tá bom? Então, a derivada ela não vai falar para a gente se um ponto é de máximo ou mínimo, tá bom? Ou não, mas ele vai falar que é um ponto crítico, tá bom? Então, todo ponto extremo, seja ele máximo ou mínimo, vai ser um ponto crítico, tá? Então, pontos onde f de x, a nossa derivada é igual a zero, são candidatos ao máximo ou mínimo, tá bom? Relativo. São pontos críticos da função, tá? Então, se tiver uma questão, tá? E eu pedir lá, acha os pontos críticos da função. O que eu estou pedindo é para vocês aplicarem a derivada na função, igualar a zero e encontrar os pontos críticos daquela função, tá bom? E isso não quer dizer que eles é um máximo ou mínimo, tá bom? Não é um máximo ou mínimo, mas eles são candidatos a serem máximos e mínimos, tá bom? São candidatos a pontos extremos, tá? Então, vamos fazer um exemplo aí para ficar claro o que vem a ser um ponto crítico, tá bom? Vamos fazer esse exemplozinho aí, tá? Nesse caso, em que a função, que a gente tem essa função, para a gente encontrar os pontos críticos dessa função, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a derivada. O primeiro passo é fazer a derivada da função, né? O primeiro passo é fazer a derivada da função. Então vamos fazer isso aí, tá? Nosso primeiro passo, então, é fazer a derivada dessa função, f de x. Vamos derivar essa função. x3 menos 3x, tá? Derivada de x3, a gente viu, x elevado a 3 é 3x2, né? Derivada de menos 3x, pode aplicar a regra do tombo aqui, vai ser menos 3, tá bom? Então essa é a nossa derivada dessa nossa função, tá? E quais são os pontos críticos? Os pontos críticos, vai ser quando f' de x é igual a zero, tá bom? Então, nos pontos críticos, aquele 3x2 menos 3 tem que ser igual a zero, tá bom? Então, vamos ver quais pontos isso ocorre. Resolvendo para x, tá bom? Vai ser igual passando menos 3 para o outro lado, positivo, tá bom? Então, vai ficar passando 3, que está multiplicando aqui, dividindo, tá bom? Vai ser igual a 3 sobre 3, né? Se implica, né? Que x, tirando a raiz, né? Vai ser raiz de 1, tá bom? E quais são os pontos que isso atende? Bom, atendem a raiz menos 1 vezes menos 1 dá 1. E 1 positivo, 1 vezes 1 dá 1, tá bom? Então, nesses pontos aqui, menos 1 e mais 1, quando x alcança esses valores são pontos críticos da função, tá bom? Então, se a gente determinar, por exemplo, tá, que x pertence aos reais, tá bom? A gente vai ter o seguinte gráfico dessa nossa função cúbica, tá?
vai ter o seguinte gráfico, tá bom? Então, essa função o gráfico dela funciona dessa forma. Tá bom? Nesses pontos aqui, que a gente encontrou lá, 1 e menos 1, a inclinação nesses pontos é zero. É isso que a gente acabou de mostrar. A inclinação nesses pontos é zero. São pontos críticos, tá bom? É isso quando a gente fala. A gente está encontrando esse ponto aqui, quando a gente fala que a derivada da função é igual a zero, tá bom? A gente está encontrando esses pontos. Eles são pontos críticos. E aí a gente consegue perceber que 1 é um mínimo, tá bom? E menos 1 é um máximo, tá bom? Em que eles são pontos críticos. Então, esse conjunto menos 1 e 1 são pontos críticos, tá bom? Dessa nossa função, tá? Então, eu queria mostrar isso para vocês hoje, tá? Gente relembrar o que são pontos críticos, o que são extremos, o que é um máximo relativo, o que é um mínimo relativo, tá bom? E quando a derivada da função é igual a zero, a gente está encontrando pontos críticos e eles são candidatos a extremos relativos da função, tá bom? Então é isso. Eu acho que queria deixar claro esses pontos e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.